Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vai ser mais um vídeo na hora do mate. E o assunto de hoje, pessoal, é referente à tecnologia de aplicação, tá? Eu trouxe uma tabela que eu estava procurando fazia dias já e não encontrava essa tabela. E dando uma estudada e tal, acabei me deparando com ela e já me deu a ideia de trazer isso em forma de vídeo para vocês. É uma tabela muito interessante, pessoal, para a gente ter no telefone, no bolso, dentro lá do trator, do pulverizador, seja onde for, para sempre que a gente for fazer uma aplicação, a gente ver se estamos numa condição ideal para isso, tá? Eu sei que às vezes é difícil a gente trabalhar numa condição ideal, mas a gente não pode botar produto fora, nem tempo, nem serviço, então é muito importante a gente ficar de olho nessa tabela. É uma tabela bem simples e por esse motivo que eu quis trazer aqui para vocês, para a gente trocar uma ideia e eu mostrar essa tabela. Então roda a vinheta e eu já vou projetar a tabela aí e vamos bater um papo direto com ela, beleza? Bora pro vídeo! Bem, pessoal, então essa tabela que está aparecendo aí para vocês, ó, é a tabela do ΔT, tá? Eu já vou comentar o que é isso, de maneira bem simples, tá? Essa tabela eu peguei lá da Tecnofiltros, certo? Então já deixei a referência aí do pessoal, para quem quiser olhar o site deles e tal, achei esse material lá, então peguei e já deixei a fonte ali. Mas vamos lá, essa tabela, pessoal, não se assustem para quem nunca viu, ela nada mais é do que uma relação entre temperatura e umidade relativa do ar, para a gente saber se está no momento bom para aplicar ou não, tá? Isso vale para herbicida, fungicida, seja o que for fazer, tá? Pulverizador no campo, podemos olhar essa tabela. Daí de repente a primeira coisa que vocês podem perguntar, como é que eu vou saber qual que é a umidade relativa do ar? Bueno, nem todo mundo, eu também não tenho, mas eu quero comprar o aparelhinho de mão, o anemômetro, acho que tem que ser o termohigroanemômetro, acho que mede temperatura do ar, umidade relativa e velocidade do vento, tá? Mas enfim, tem um aparelhinho para medir. Mas, por exemplo, suponhamos que vocês não tenham assim como eu, o que a gente pode fazer? Não é o ideal, mas a gente pode olhar num site, tá? Então tem site que fornece pra gente umidade relativa do ar e temperatura, tá? Então a gente pode basear por isso aí. E aí o que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos olhar a temperatura que está e a umidade relativa. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, temperatura. Agora estava fazendo uns dias bem quente, a gente está em 30 graus, certo? Então, se a gente olhar a linha do 30 graus, tá? E pensar lá em umidade relativa de 50%, a gente cai bem num pontinho azul, tá? E se a gente olhar esse ponto azul, eles nos indicam o quê? Um ΔT igual a 8. Essa parte verde que vocês estão vendo no gráfico, pessoal, tá? Toda ela indica o quê? É uma condição boa para aplicação, tá? A parte amarela, tá? Que tem logo acima da verde e logo abaixo, já é uma condição arriscada de aplicação. E a vermelha é não recomendada, tá? Então, vocês cruzando apenas essas duas informações, vocês já conseguem ter esse parâmetro. Por exemplo, assim, tá bem fresquinho hoje, tá tipo assim, sei lá, 20 graus e a minha umidade relativa tá 30 e poucos. Posso aplicar porque tá fresquinho? Aí a gente vai lá olhar, ó, se a gente pegar no eixo que sobe, tá, pessoal? 20 graus, ó. A gente subir até a segunda linha, ó. Vai dar lá nos 30 de umidade relativa. A gente vai ficar dentro do amarelo. O amarelo nos indica pra gente um ΔT abaixo ainda do 8, tá? Ou seja, tá no amarelo não é uma condição boa de aplicar. Vamos esperar para verde, é uma opção. Mas não dá, tá corrido, tem janela curta, beleza. A gente sabe que no campo a gente tem que fazer vários ajustes assim dentro da nossa teoria, né? Mas isso aqui é para quê? Para ter uma noção, por exemplo, assim, será que nessa condição é bom? Será que nessa condição vai ficar legal de aplicar? Então isso é uma coisa que a gente pode ter em mãos, tá? Eu até vou deixar essa tabela projetada no final do vídeo lá, se vocês quiserem tirar um print, ou enfim, eu vou deixar lá no meu Instagram também, vou postar uma foto para vocês quiserem salvar, enfim, mandar para alguém para ter isso aí em mãos, porque é uma coisa muito bacana, a gente consegue juntar a umidade relativa do ar e temperatura, para ver se a condição tá boa. Tá, mas o que é esse ΔT? Esse ΔT é um resultado, tá, pessoal, feito da diferença de umidade e temperatura, que vai nos dar uma indicação mais ou menos do que, se não me falha a memória, da vida útil, tá, da gota. Vai levar em consideração o tempo de evaporação, alguma coisa assim. Ou seja, quando a gente foge do verde e vamos ali para o vermelho, por exemplo, isso nos indica o quê? Que a nossa gota vai durar muito pouco tempo, por isso que são condições ruins, tá, de aplicação.
Trouxe também a questão do vento, tá? Isso eu peguei em alguns materiais ali, vi que os que mais chegavam junto nesse resultado eu compilei. Então, por exemplo, assim, as melhores condições é o quê? De 6 a 10 é muito bom, ou seja, com pouco de vento, mas de 11 a 15 também pode ir. 16 a 20 já traz como regular, né? Mais que 20 já fica inviável para aplicar. Mas é claro, aqui entra aquela questão do quê, né, pessoal? Entra toda aquela questão do, eu uso algum antideriva, eu uso um condicionador de cauda muito bom. Então, tudo isso vocês vão levar em consideração também na hora que vocês forem tomar essas decisões, tá? Mas essa tabela é muito importante para isso. A gente chega no campo, tá quente. Não, mas não tá tão quente, tá fresquinho. Aí quando vê, não tem umidade relativa, a umidade relativa tá muito alta. Então, essa tabela é boa para nos dar um indicativo, que às vezes a gente faz uma aplicação, o produto não funcionou, ou algo do tipo, e a gente às vezes pode pensar que é direto produto, mas pode ser também que o nosso momento de entrada na área não foi o momento correto, tá? Pensando em condição de aplicação. Outro detalhe, velocidade do vento de 0 a 5 km por hora, a gente não tem uma indicação para aplicação, por quê? Por causa do risco de inversão térmica, tá? Então, por exemplo, assim, muitos produtos o pessoal aplica e diz assim, aplicar de noite não funciona. Claro, vai depender bastante, tá, da condição climática que vocês estão fazendo isso aí também. Mas, por exemplo, aquela aplicação da madrugada, tá, vamos pensar assim, à noite, vamos pensar na noite, aquela noite que começa ali 3 da manhã. Dali para frente a nossa umidade relativa está aumentando. Então já começa a ficar mais interessante para aplicar do que se a gente comparar com 10 horas da noite, tá? 9, enfim. Então, assim, por isso que a gente tem que avaliar e não pode pegar por regra o quê? A aplicação da noite nunca funciona, ou a aplicação da noite sempre funciona. Não, na verdade, isso está atrelado indiretamente com as condições climáticas, tá? Por questão da temperatura, umidade relativa, então, enfim, por isso que muitas vezes a aplicação na madrugada ela acaba sendo muito interessante, tá? Porque a gente pega uma umidade relativa um pouco mais alta, agora nessa época, por exemplo, aqui no sul que faz bem calor, uma temperatura muito elevada, na madrugada é um pouquinho mais baixa a temperatura, então a gente consegue ter certeza que ficamos dentro da parte verde da nossa tabela, tá? Bom, o que eu queria comentar para vocês é mais ou menos isso, assim, de forma bem sucinta. Eu espero que o vídeo tenha sido útil, apesar de ser um vídeo bem rápido, assim, talvez é uma coisa que até vocês já tenham na mão, no bolso, ou tem alguma outra tabela, que tem tabelas que trazem, assim, muito bom, ruim e tal, mas eu trouxe essa aqui é uma tabela mais... como é que eu vou dizer assim para vocês? Ela é uma tabela mais afinada, né? Mas aquela também dá para usar da mesma forma, mas eu quis trazer essa aqui porque é o que a gente encontra nos materiais, nos livros e tal, então é essa tabela aí. As outras, na verdade, partem desse tipo de tabela. Então, o intuito foi só para compartilhar mais essa informação, uma informação que acredito que possa ser útil. E, como eu estava procurando essa tabela, imaginei que alguém de vocês também pudesse estar, então por isso que eu resolvi fazer o vídeo. Beleza, meu povo? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo na Hora do Mate. Fiquem ligados até o próximo. E não se esqueçam de se inscrever aí, deixar um like e ativem o sininho. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigadão e até o próximo. Tchau, tchau.